Eu sou o professor Antônio Alberto Lopes, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Eu estou agora aqui no Núcleo de Epidemiologia Clínica e Medicina Baseada em Evidências do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. E eu vou conversar sobre Journal Clubs. Pode ser traduzido como clube de revistas, mas aqui mesmo no Brasil a gente tem usado o termo em inglês mesmo, que é Journal Club. Então, o Journal Club, e aqui está uma proposta sobre o uso dele no ensino médico e na formação médica. A origem do Journal Club tem sido muito atribuída a William Osler. Ele estabeleceu o Journal Club na Universidade, na McGill, em Montreal, em torno de 1875. Qual era o objetivo naquela época? Os livros eram caros e a assinatura de revistas também era cara, inclusive não só para estudantes, mas também para médicos, né? Então, por essa razão, então nasce o Journal Club, né? Então, ele teve essa tradição de ser algo assim, atividade para manter. Saiu um artigo interessante, vamos rever esse artigo, né? E ele era pessoas que não tinham acesso fácil a esse artigo. Através do Journal Club, ele passava a ter conhecimento dele, mas tem sido modificado o objetivo, né? Não só ver um artigo que saiu agora, recente, mas servir de uma ponte entre entre a prática clínica e a pesquisa da literatura, né? E passa a ser não só algo apenas para se manter atualizado, que, é claro, é um objetivo também que se mantém, mas para ensinar a avaliação crítica de trabalhos, né? De um ensaio clínico, de um estudo observacional, um estudo de prognóstico. Com essas plataformas de acesso online, como PubMed, elas passam a possibilitar pesquisas abrangentes da literatura em saúde, sem custo para o usuário, que pode partir de uma questão clínica e fazer uma pesquisa da literatura e encontrar aquele trabalho, aquele artigo que melhor responde àquela questão. Então, eu teria esse ponto aqui, quer dizer, partindo dessa questão, vamos à seleção do artigo para o Journal Club. Tá bom. Uma possibilidade existe, né, de que, como aconteceu, por exemplo, na época do Osler, o indivíduo encontra um artigo interessante, por exemplo, no British Medical Journal ou no New England Journal of Medicine, e acha que aquele artigo pode responder especificamente a uma determinada questão clínica. Mas é uma possibilidade, não está afastada essa possibilidade também de ser algo mais próximo do que fazer o William Osler. O que diferencia é que existe mais um interesse não só de informar um artigo, mas de analisar criticamente o trabalho e transpor aquilo para a prática clínica. Por exemplo, poderia haver algum trabalho, por exemplo, saiu agora no New England Journal of Medicine. Interessante, né? Um substituto do sal e eventos cardiovasculares. Então, ele diz assim, puxa, isso aqui pode responder uma questão clínica, né? Então, ele pode ter interesse que isso aqui venha para um Journal Club. Mas é interessante de ver que tipo de questão clínica ele responde, e uma análise crítica desse trabalho é fundamental nos Journal Clubs atuais, né? Então, eu acho ainda mais interessante quando essa questão nasce realmente da prática, né? E o indivíduo, estudante, um residente, né? Já que eu imagino essa atividade ela seja mais voltada para a educação médica e a formação médica, então seria o foco, né? Seria estudantes de medicina, né? E médicos residentes, né? Então, vamos partir aqui num cenário. Um homem de 70 anos, não diabético, diagnóstico de ciência cardíaca, já há algum tempo, há 2 anos, então crônica. Ele atualmente está em tratamento de primeira linha de ciência cardíaca, mas permanece com fração de ejeção do VE de 30%, quer dizer, permanece com capacidade funcional classe 2,
e tem fração de ejeção de ventrículo esquerdo reduzida, tá? Em torno de 30% no eco. Tem ureia de 38, uma creatinina de 1,1, né? Vamos ver a estimativa de função renal desse paciente, e uma glicemia normal, né? Ele já é dito ali como não diabético. Então, eu poderia formular uma questão clínica, a gente coloca aqui esse formato que a gente chama PPR, porque você coloca o problema, o preditor e o resultado, e diria, olha, em pacientes como esse aqui, é portador de ciência cardíaca crônica, com redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, será que a atuação de um inibidor do cotransportador sódio-glicose 2, né, ele contribui para aumentar a sobrevida do indivíduo? Diante de uma questão como essa, para o Journal Club, o estudante residente, ele iria aprender, né, a fazer uma pesquisa rápida da literatura, por exemplo, usando o PubMed, e, através do que é o problema preditor resultado, ele organizaria termos, né? Aqui estão termos para o que seria insuficiência cardíaca, termos relacionados com o preditor, né? Já que foi o inibidor do cotransportador do sódio-glicose 2, então está aqui, né, a própria sigla, e medicamentos que são comuns, né, desse grupo, né? E, como o interesse é de sobrevida ou mortalidade, teria termos aqui para colocar na sua pesquisa, né? E possíveis redutores, como clinical trial, ou, se estiver interessado, também em meta-análise ou revisão sistemática, né? Você vê como essa é uma questão recente, né? Talvez não seja nem tanto ainda tem alguns ensaios clínicos, mas vai ser interessante ver, não tem tantos estudos ainda assim publicados a esse respeito, talvez só basicamente buscar, se precisar, redutores, talvez clinical trial aqui seja, e uma questão de tratamento, né? Então, ensaio clínico seria o tipo de estudo mais adequado mesmo para responder essa questão. Então, ele poderia aqui, eu organizei aqui mostrando, quer dizer, podia fazer uma pergunta, uma organização baseada aqui no problema, no preditor e no resultado, aqui está fazendo um PubMed, quer dizer, colocando termos, né, termos do problema, pode ser qualquer um desses termos, depois do preditor, né, que seria tratamento, então está fazendo cada um e depois colocando aqui como se fosse, poderia ser esse ou aquele, né? E depois os eventos, né? Os termos de mortalidade, sobrevida, morte, se era fatal. E aí já vem aqui mostrando, na hora que juntou, porque lembra aqui que tinha essa pesquisa 5, a 11 e a 16, né, do problema do preditor e do resultado, juntou e gerou aqui 48, voltando aqui, 48 trabalhos, ou 48 artigos, né? Que não é um número excessivo, grande, assim. Ele poderia fazer uma listagem desses trabalhos, olhando títulos e tal, né? Pode olhar depois, posteriormente, o abstract. Isso já possibilitaria, ajudaria a fazer uma seleção de um artigo para ser apresentado nesse Journal Club, partindo lá daquela questão, vai ser mostrada lá na apresentação, e uma análise crítica do trabalho. Aqui vai ser uma análise crítica que ele vai fazer, certamente, de um ensaio clínico. Como é que analisa o ensaio clínico? Como é que analisa os resultados? Quais são os possíveis vieses que pode ter acontecido, né? Se precisar, ele pode fazer uma reanálise disso, porque às vezes tem tabelas que possibilitam expandir os resultados, né? Ou mostrar resultados não mostrados no artigo, mas que podem ser retirados ou analisados usando os dados realmente de uma tabela, por exemplo, né? Então, depois vem os itens para a apresentação do Journal Club. Então, o que eu sugiro aqui? Preparar, ter uma audiência, ela pode já inicialmente, já antes da própria apresentação, já ter um sumário mostrado com os pontos relevantes do artigo, indicando também o próprio artigo pode ser encaminhado para essa audiência, né, do que será apresentado, né, e avaliado, né? É interessante incluir no sumário, que vai ser mostrado naqueles itens 2 a 10, né, uma tabela, no sumário a tabela e uma figura original do artigo, ou fruto de uma reanálise, se você fez, se o estudante ou o residente fez uma reanálise desses dados,
ele mostra isso num sumário. Depois, informe a questão clínica, nesse formato que eu já comentei do PPR, em que a questão contém quem é esse tipo de paciente, ou seja, o problema, ou uma população. População é hipertensão, paciente com hipertensão arterial. Qual é o preditor, qual é o resultado, né? Então, aqui, tive um exemplo, né? Eu dei anteriormente um outro exemplo com insuficiência cardíaca, aqui está um exemplo com um paciente com sepsis grave. Em paciente crítico com sepsis grave, o uso contínuo de antibiótico beta-lactâmico é superior à infusão intermitente para reduzir mortalidade. Então, diante disso, mostrei, antes seria uma pesquisa para aquela questão da insuficiência cardíaca e um tratamento novo, se seria realmente estaria alguma coisa benéfica e tal. Então, aqui daria um exemplo, por exemplo, aqui. Acho que foi feito no passado, aqui em 2017, né? Tinha participação de residentes e tal. Vocês estão vendo aqui, né? Quer dizer, organizou, né? Paciente crítico com sepsis, uso contínuo de antibiótico beta-lactâmico superior à infusão intermitente para reduzir mortalidade, buscou termos para cada item aqui, né? E aqui está a pesquisa feita naquela época, ela pode ser repetida agora, certamente os números não serão os mesmos, agora feito em 2021, né? Mas está aqui problema, preditor, resultado, né? E termos que reduziriam, né? Reduziriam essa para o que fosse mais interessante, já que é uma questão voltada para tratamento, ensaio clínico, ou revisões sistemáticas seriam interessantes, mais interessantes de serem vistas. Informe qual foi a referência do artigo identificado, né? Aqui ele foi selecionado. Introduza de forma breve as seguintes informações sobre o estudo, qual é a área do conhecimento, qual foi o desenho e ambiente da pesquisa, tratamentos, os critérios diagnósticos usados, desenho do estudo, tem um ensaio clínico randomizado, com estudo prospectivo de coorte, e assim vai, né? Que desenho é esse? Qual foi o objetivo do estudo no formato PPR também? Quer dizer, você vai ver o objetivo do estudo e você vai comparar esse objetivo do estudo que está lá no artigo com a sua questão clínica. É interessante quando existe eles similares, né? Então a probabilidade que vai responder a questão, vai ajudar a responder a questão, aumenta. O que apoia a relevância do objetivo? Sintetize por que foi feito esse trabalho. Então, um background dele, né? Sintetiza o background que justifica o trabalho, a relevância do que foi investigado no estudo, né? Pode expandir, às vezes, com um pouco mais de conhecimento sobre isso, né? Sobre o que está sendo o objeto do estudo, né? Avaliação crítica seria voltado para a validade interna. Faça um breve comentário de pontos relevantes. Exemplo, sobre estudo e tratamento, como foi feita a alocação? Foi randômica, foi sigilosa, foi possível cegueira, os grupos eram similares quanto a possíveis fatores prognósticos, a análise foi por intenção de tratar, possíveis efeitos de perda de acompanhamento no resultado. Se for um estudo de diagnóstico diferencial, o que é que você vai ver? A amostra representa o espectro do diagnóstico diferencial, o padrão ouro e resultado do teste foram definidos de forma independente, né? São pontos que o estudante vai aprender a fazer análise crítica, né, de trabalhos, né? Da maneira que ele vê 1, 2, 3, 4, vários, quer dizer, durante toda a passagem dele na escola médica, como residente, ele está vendo isso ou semanalmente, ou uma vez no mês. Então, ele está vendo, ele está tornando isso uma coisa natural, né, esse aprendizado. Ele vai ter livros também que ele vai, né, buscar entender, livros sobre pesquisas clínicas, né, sobre fundamentos da pesquisa clínica, sobre epidemiologia, de forma que ele vai incorporar isso, né, e ele vai adquirir atitudes na sua prática, ele buscar conhecimento através de uma pesquisa da literatura, analisar criticamente trabalhos, né, e ele vai procurar aprimorar isso durante a sua vida de médico, né? Tem checklists para diversos tipos de estudo, nós temos elaboramos e publicamos recentemente um livro, né, com fundamentos da pesquisa clínica
com conceito de epidemiologia e tal. Acho que essas coisas são voltadas para essa ideia de Journal Club. Resultados, breve apresentação dos pontos relevantes, expor estudo de tratamento, risco relativo, hazard ratio, comparação de curva de sobrevida, o hazard ratio, incidência cumulativa, redução relativa do risco, número necessário para tratar, e os respectivos intervalos de confiança de 95%, não dando aquele valor que se dá muitas vezes sobre significância estatística, né? O mais importante é mudar as medidas de efeito, o que é que significa para a prática. Isso que é importante se valorizar, né? Ensinar o estudante, ensinar o residente, né? a pensar nessas coisas, do que é que tem relevância para a prática, né? E sobre o estudo de diagnóstico, ele vai entender como é que ele vai usar sensibilidade, expressividade, particularmente, uma coisa que é pouco enfatizada é o uso de likelihood ratios para transformar a probabilidade pré e pós. Então, ele entender isso como é importante no seu processo de diagnóstico, né? Então, aplicação depois dos resultados para a prática. Comente sobre possíveis limitações para aplicar os resultados para os seus pacientes e tal. E aí vem... isso ficará disponível para os estudantes, para os residentes, né? Sobre checklists, por exemplo, né? Seguir os checklists, se ele avalia estudos de, aqui no caso, ensaio clínico, itens importantes, no caso de risco de vieses, que seria validar interna os resultados, depois, e aplicação para a prática, né? Mesma coisa para estudos voltados para risco, não é? Ou danos, né? Os efeitos adversos de medicamentos, ou se ele está usando fatores etiológicos de doença, né? Estudo de prognóstico, né? Teria um outro checklist. Bom, e acho que, no fim, é importante colocar recomendações, que nós estamos numa prática clínica, estamos fazendo isso partindo de questões clínicas, pode ser questões da saúde pública, mas eu acho que isso tem que também levar, colocar essas possibilidades, quer dizer, as coisas mais dentro de um âmbito mais geral da saúde pública, né? É importante colocar. Por exemplo, aqui, só para pegar situações mais atuais, nós estamos vivendo aqui, quando estou gravando aqui, eu estou gravando uma pandemia, né, da Covid-19, então é importante aqui saber, por exemplo, qual é a evidência que realmente faz com que as recomendações para o uso de máscara, por exemplo, é importante, né? Então, uma série de medidas de saúde pública são importantes e mostrar qual é a evidência, né, uma análise crítica das evidências relacionadas com isso. Então, o grau de recomendação para o sistema... Eu uso muito aqui com estudantes o sistema GRADE, né, porque aí ele já vinha avaliando a qualidade da evidência à medida que eles fazem análise crítica dos trabalhos, né, e junta isso com a força da recomendação. Então, ele faz o grau da recomendação, né? Como é que se colocaria isso, né? Embora o estudante tenha apenas um artigo, ou um residente, para ver, mas ele fez uma revisão, então ele tem, digamos, informações não obrigatoriamente detalhadas sobre outros trabalhos que existem, mas ele pode realmente ver se existe consistência, né, nesses estudos, né? E trazer isso aqui não só pela análise do seu trabalho, mas esse conjunto de trabalhos, ele realmente elaborar um grade, ser um grade com A, um grade com B, C, etc. Isso é uma coisa que a gente ensina ao estudante, ele vai aprender isso, ele vai ler os artigos sobre o grade, né, e ele vai aprender a usar o grade. Então, era isso aí que eu queria colocar para vocês. Eu sou muito entusiasta do Journal Club. Eu acho que, por exemplo, se eu pegar estudantes que estão lá na clínica médica, por exemplo, já deram epidemiologia, eu acho fundamental. Acho que o curso de epidemiologia é um curso que traz muitos fundamentos para o que a gente está colocando aqui. E aí, essa interação com a clínica, né? Essa interação com a clínica, se a partir daí você tem Journal Clubs, por exemplo, né? O estudante vai até o 6º ano de medicina, ele está tendo Journal Clubs. Pode ser uma vez no mês, né? Os residentes estão participando também deles aqui. A minha expectativa, nós já fizemos isso não é novo para mim, né? Eu faço isso desde sempre, vamos dizer assim, né? A gente vem evoluindo, eu tenho mais conhecimento de epidemiologia hoje do que tinha no passado, mas sempre trabalhei com o Journal Club.
Se eu vou para chefiar uma enfermaria, participar de uma enfermaria, de um serviço, Judo Club vai estar presente. Eu acho uma coisa fundamental. Eu proponho de que isso tenha realmente uma amplitude maior dentro do ensino de medicina. Bom, eu vou ficar por aqui. E gostaria depois de ver as reações de vocês, o que é que vocês acham sobre isso aqui. Ok, então, vamos lá. Sugestões são sempre importantes.